Se você gostou da pregação, curta, se inscreva, compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas com o Evangelho. Deus abençoe. No culto de hoje, nós vamos então ter a Santa Ceia, e como de costume, no culto de Santa Ceia, nós pregamos sobre o tema relacionado à cruz de Cristo. Por que isso é importante? Porque ciclicamente nós, como seres humanos, temos a tendência de sair dos propósitos de Deus, perder o foco e objetivo pelo qual nós fomos chamados para viver para a glória de Cristo, e a razão da nossa vida, do nosso ser, está pautado na obra perfeita de Cristo Jesus na cruz. Quando perdemos esse foco, então perdemos tudo. É o que vai falar em Apocalipse: perderam o primeiro amor. Perder o primeiro amor é perder o foco da obra de Cristo na cruz, os efeitos e as consequências. Por isso, a importância de ciclicamente, é por isso que fazemos isso na Santa Ceia, de voltarmos a olhar para a cruz. Porque sem a essência da vida da cruz na nossa mente, então nós perdemos tudo. Todo motivo e razão para poder realmente seguir a Jesus. O tema de hoje, na nossa pregação, é morto para o mundo e vivo para Cristo. Morto para o mundo e vivo para Cristo. Glória a Deus. Essa é uma mensagem muito dramática, porque é uma verdade que vem para nos trazer certeza e confiança, porque ressalta a obra perfeita de Cristo, e nós temos essa convicção dessa vida, dessa separação do mundo, porque o que nós vemos na palavra é exatamente o que acontece em nós, é o que vamos ver hoje, e também é confrontador, porque mostra o falso evangelho, o evangelho que tem uma aparência, mas de fato não é real. E por isso, então, nós vamos fazer a leitura de Gálatas, apenas de um versículo, que é o que nós temos abordado nesta série, Gálatas 6, versículo 14, que diz assim: Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual está crucificado para mim o mundo e eu para o mundo. Amém. Morto para o mundo e vivo para Cristo. Aqui está a obra central de Cristo Jesus na cruz. O efeito nas nossas vidas da obra de Cristo é que eu estou morto para o mundo e vivo para Cristo, exatamente o que vai falar em Gálatas. Agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. E que diferença é do homem, da mulher, da família, do casal que tem a vida de Cristo nos seus corações? Que diferença há? É Cristo. E cristãos, chamados cristãos por causa desta vida. E é o que nós vamos ver hoje nesta pregação. Em Gálatas 6, então, nós vemos duas partes. Nós temos falado a respeito desse versículo em detalhes, do que o homem se gloria. E nós vamos ver que na primeira parte, né, Paulo está dizendo que longe dele se gloriar, senão na cruz de Cristo. E nós temos visto isso já nas outras séries, nas outras pregações que nós fizemos nessa série. E a segunda parte desse versículo fala a consequência, né, da cruz de Cristo na nossa vida. É que nós somos, o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. É o que nós vamos ver hoje. O que significa que o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo? Muito bem. Vamos seguir e ver que qual é a marca verdadeira de um cristão. A marca verdadeira de um cristão é exatamente a compreensão da cruz de Cristo, de compreender o evangelho simples como ele é, porque é uma mensagem simples que todo homem, até uma criança, compreende a mensagem do evangelho, mas que essa mensagem de fato gerou uma transformação de uma vida com Cristo, com Deus, por meio do Espírito Santo de Deus. Teve uma experiência pessoal, de uma convicção pessoal do pecado, da transformação, de uma nova mente, e agora essa é a marca do cristão. Ele se gloria em Cristo, ele se gloria na cruz. Essa é a essência, uma pessoa que vive, se deixa conduzir
por Cristo Jesus, pela mensagem do Evangelho, os valores do reino, os propósitos de Deus, a visão da eternidade, a vida eterna com Cristo. Eu trabalho temporalmente aqui, mas com meu foco na eternidade. E enquanto estou aqui, a minha prioridade é o reino, porque agora estou livre do pecado e servo, sou filho de Deus. Esse é o verdadeiro cristão. Ele se deixa guiar pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Não é um modismo, não é uma religião, não é uma denominação, não é seguir um pastor, é viver para Cristo, é seguir a Cristo. Esse é o verdadeiro cristão. E esse cristão tem os seus motivos para se gloriar na cruz. Porque uma vez que você compreende a obra de Cristo na cruz, você entende que na cruz você conheceu a Deus, o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão, a forma como Deus conduziu a sua vida para que você fosse transformado, tivesse seus olhos abertos, seus ouvidos abertos, e você compreendesse o Evangelho, e você visse a, a glória de Deus por meio de Cristo, e teve a experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus, selado e agora participante de tão ricas promessas, porque aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Então, é uma glória, uma satisfação. Há uma convicção. Não há por que temer quando o homem vem e a sociedade impor pensamentos contrários ao Evangelho, tentando negar a palavra, tentando negar a Cristo, tentando ridicularizar as coisas de Deus. E você se coloca firme frente a essas oposições, porque você se gloria na cruz de Cristo, naquilo que você conhece de Deus, e é real, é presente, é vivo no seu espírito. Não há por que se sentir pequeno, não há por que se sentir menor ou se sentir sem força frente à avassaladora onda de movimento contra o Evangelho. Ora, não somente o mundo, que é o que nós vamos definir à frente, mas os próprios evangélicos que se dizem evangélicos, que negam a Cristo por movimentos e secretismo, mistura com coisas mundanas, dizendo que são Cristos, e porque tem número, porque tem volume, se dizem grandes, mas na verdade estão a passos largos do inferno. Porque não existe meio caminho. Ou você está com Cristo, ou você tem a Espírito de Deus e você vive fielmente a palavra, ou não há evangelho. Não existe evangelho misturado com outras coisas. Então, uma vez que você vê a glória de Deus, você não se deixa se confrontar ou enfraquecer perante o que se vê hoje na vida, no cotidiano do mundo, como o mundo tenta desfazer a obra de Cristo. Então nós temos então aqui a glória, a certeza do poder de Deus, de conhecer a Deus, de conhecer a palavra, de ter a expressão de Deus e de ter valores diferentes e andar nessa posição e testificar mesmo que as pessoas não ouçam, mesmo que a nossa igreja seja pequena, mesmo que todo mundo seja contra e você esteja isolado, você permanece firme porque você foi fundado, firmado na rocha de Cristo. Isso não é uma teoria, isso é uma realidade que o Senhor crava no nosso espírito. Por isso, do que vou me gloriar? Vou me gloriar de Cristo na cruz, somente, somente. Porque nem mesmo as coisas que o Senhor me dá e as coisas que eu consigo cumprir, eu posso me gloriar nelas, porque isso tudo vai passar. O que vai permanecer eternamente é a obra que Cristo tem feito e aquilo que o Senhor vai cumprir em nós para a salvação eterna. Muito bem, seguindo então e vendo que o mundo foi crucificado para nós e nós para o mundo, o que significa? Qual é o significado do mundo neste versículo de Gálatas, capítulo 6? Aqui é muito importante entender, porque o mundo, nós vemos em Gênesis capítulo 1, que o mundo, céus e terra, foi criado por Deus. Não é este mundo que está sendo relatado aqui nesse versículo de Gálatas. O mundo é todo pensamento contrário a Deus, que tira Deus da centralidade das atitudes, dos pensamentos. Todo pensamento contrário
por meio de pessoas, é o que se refere a esse versículo. É um mundo, são valores, são ideais, são construções humanas, que Deus não está presente, o homem é o centro. Isso significa o mundo. Então, nós temos a realidade da nossa vida neste mundo físico, mas o mundo nesse versículo são os valores contrários à palavra de Deus. Isso é o mundo. Isso é o mundo. E nós vamos ver que valores são esses, que pensamentos são esses, que filosofia é essa que é contrária a Deus. Nós vamos ver mais adiante. E nesta concepção de mundo, só existem dois tipos de pessoas na vida em que vivemos: aqueles que conhecem a Deus, que têm as suas vidas centralizadas no conhecimento da palavra e que andam pelo mover do Espírito Santo de Deus, e aquelas que não conhecem a Deus, que negam a Deus, muitas vezes dizendo que creem a Deus, que creem em Cristo, mas negam a Deus pelas suas atitudes e pela sua teologia e pela sua forma de agir, e também os ímpios, que negam a Deus explicitamente. Então só existem dois tipos de pessoas: aqueles que conhecem a Cristo e têm o Espírito Santo de Deus, e aqueles que não conhecem a Cristo, não têm o Espírito Santo de Deus e andam contradizendo e contrários à palavra e à verdade de Deus. Sejam eles ímpios, sejam eles evangélicos ou crentes, ou você pode colocar o nome que quiser. Mas uma vez que nega a palavra de Deus, não tem o Espírito Santo de Deus, porque aquele que teme ao Senhor, teme a sua palavra e obedece a sua palavra. Não existe meio termo. E isso, de fato, é uma coisa horrenda para o mundo, porque nós estamos fazendo uma distinção muito clara entre 0 e 1, sim ou não, verdade e mentira. E isso o mundo não tolera. Por quê? Porque a mentalidade mundana quer adequar a necessidade humana, os valores humanos, das diversidades que temos. Temos pessoas brancas, pretas, amarelas, temos vários idiomas, várias culturas, as pessoas têm várias linhas de pensamento, vários gostos, várias formas de agir. E o pensamento mundano é tentar agrupar todo mundo, e é por isso que existe o movimento de diversidade, da verdade pluralizada, cada um tem uma verdade, todos são aceitos. E no final das contas, todos vão ser salvos e vai dar tudo bem. Ou a pessoa viveu uma vida pecaminosa, horrenda, morreu? Não, mas Deus cuidou dele, vai levar para o céu e tenta consolar quem ficou. Isso é uma mentira. Uma mentira. A verdade de Deus é uma verdade que serve para todos e ela distingue trevas de luz, a verdade da mentira. Se a palavra não for a palavra de Deus, é mentira. E Deus faz distinção, sim, entre o justo e o injusto. Nós lemos em Salmo 66, no domingo passado, que Deus aborrece, abomina o ímpio. Deus não coloca suas mãos de graça sobre o ímpio. Nós já temos visto isso. Então, são esses dois mundos bem distintos e claros. E isso é inaceitável para a nossa sociedade hoje. Mas esse é o Evangelho, essa é a verdade. Então, muitos evangélicos, para poder ter volume e poder ter audiência, faz um sincretismo com valores mundanos, com músicas mundanas, com movimentos e ideais mundanos, para que possam ter audiência e então atrair as pessoas e ter resultado. Mas o Evangelho de Deus é andar com Cristo, é negar a si mesmo, é ser simples naquilo que o Senhor prometeu e se comprometer à verdade. E essa verdade nem muitas vezes pode dar resultado. Vemos então, só existe duas pessoas: aqueles que andam com Deus, que conhecem a palavra e andam pelo mover do Espírito Santo de Deus, e aqueles que negam a sua verdade. Vamos ver então, fazer uma abertura do que é o mundo. Que tipo de pensamento é esse que a Bíblia fala a respeito dos pensamentos que são contrários a Deus e que é o que move o homem? Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo,
o amor do Pai não está nele. Muito bem, nesse versículo nós vemos exatamente isso. Que existem aqueles que amam o mundo. O que é amar o mundo? São os pensamentos que o homem está centrado nele, é a vontade dele, é a filosofia dele, é a verdade dele, é a diversidade dele. Isso é amar o mundo. Nós vamos ver mais em detalhes, especificamente a respeito desses valores. E aqueles que amam o Pai. Aqueles que amam o mundo não têm o amor do Pai. O amor do Pai não está nele. E quem tem o amor do Pai não ama o mundo. São dois mundos completamente separados e distintos. Aqueles que amam o mundo vivem para o mundo, e aqueles que amam a Deus e vivem para Deus. São distintos. São duas realidades distintas, que é o que nós vemos. E o que move, o que liga esses dois mundos aos seus participantes é a palavrinha ali, o amor. Aqueles que são do mundo amam o mundo. Por quê? Porque estão conectados, estão linkados, estão representados por aqueles valores. Então existe um amor daquilo que pertence à sua própria natureza. Da mesma forma que aqueles que amam a Deus estão linkados, estão representados, estão unidos àqueles valores, àquela identidade de Deus. Por isso eu amo a Deus. Porque eu tenho a vida de Deus, eu tenho o Espírito de Deus, eu amo a Deus. Da mesma forma, o mundo ama seus valores e ama os seus prazeres, porque são dois mundos distintos. O que liga as pessoas ao seu mundo é o amor. É o amor. E pelo amor as pessoas estão dispostas a morrer por aquilo. É por isso que as pessoas amam tanto as trevas, porque elas são trevas, não estão na luz de Deus, elas estão dispostas a morrer por aquilo. Elas dão a sua vida para conquistar os seus sonhos e os seus desejos, porque é o que move elas, é o amor. Da mesma forma que nós, que somos cristãos, amamos a Deus e damos a nossa vida por Cristo Jesus, a despeito de qualquer consequência. Esse é o evangelho real. Vamos dar sequência e ver, então, em mais detalhes, o que é especificamente, em mais detalhes, os pensamentos que são contrários a Deus. O que é o mundo? E, na mesma sequência do versículo de 1 João 2,16, fala assim: porque tudo que há no mundo, e aí ele vai descrever o que há no mundo. A concupiscência da carne, primeiro. A concupiscência dos olhos, segundo. E a soberba da vida, terceiro. Não procede do Pai. Mais uma vez aqui nós vemos a distinção. Esses três valores não pertencem a Deus, não pertencem ao reino de Cristo, não pertencem. Mas pertencem a quem? Ao mundo, à mentalidade dos homens que estão centrados em si mesmos. E ele fala, não procede do Pai, mas procede do mundo. É do mundo. Vamos entender aqui o que esse versículo está falando. São três coisas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Vamos entender o que é concupiscência. Concupiscência é a luxúria. A luxúria é desejo. Nitidamente, o desejo. Então, aí ele está falando o seguinte, que o mundo é o desejo da carne, é o desejo dos olhos e é a soberba da vida, ou seja, é o desejo de ser grande na vida. Em outras palavras, é o desejo também, o terceiro ponto. Aí eu te pergunto, o desejo do homem é bom ou ruim? E a resposta é, depende. Porque Deus nos criou mente, emoções e vontade. Vontade que é o desejo. O desejo em si faz parte da natureza da criação de Deus. Nós somos criados com desejos. E isso não é mal, na sua essência, na nossa formação, porque foi Deus que criou. Deus nos formou dessa forma. Nós temos desejo. Então, em si, o desejo não é mal, porque faz parte da nossa natureza. Mas aonde, em que circunstância o desejo se torna mal e mundano? Quando o desejo está centrado no próprio homem. Quando Deus é tirado desses desejos e o homem foca em si mesmo para cumprir os desejos da sua carne, cumprir os desejos dos seus olhos e os desejos da soberba da vida. É por isso que o desejo se torna mal. E vamos ver então o que é pecaminoso, que tipo de desejo que é pecaminoso, que faz parte do mundo
e nós vamos fazer a aplicação. Primeiro, o desejo da carne. O que é o desejo da carne? O desejo da carne é de uma vida que vai buscar os seus prazeres corporais, viajar, comer bem, viver bem. E o mundo hoje sexualizado, sexo de todo quanto é jeito, homem com homem, mulher com mulher, é uma mistura, é uma coisa profana, é uma coisa distorcida, é uma loucura sexual para o prazer, e as pessoas buscam prazer na carne, na satisfação da vida. E, na sua essência, como nós vemos na série de Gênesis, e vamos ver ainda em mais detalhes, nós somos criados para ter essa satisfação de vida, desse prazer, seja ele sexual, comer ou beber, mas em Deus, plenamente em Deus, e na ordem, nos padrões que Deus estabeleceu, que é a bênção que Deus deu para o homem. Mas quando o homem tira Deus do centro, Deus dos propósitos, as verdades de Deus e cria suas próprias verdades, o homem nas trevas, vai buscar o prazer de se realizar os desejos da sua carne. Fazer, comer de todo tipo para que ele esteja realizado. Prazer descontrolado. E esse é um desejo incontrolável do homem. O desejo da carne. E as pessoas fazem tudo por isso. Matam e morrem para que elas possam estar saciadas daquilo que elas possam se satisfazer da sua alma. E tudo isso é feito fora dos princípios de Deus. E é por isso que é pecaminoso. Hoje nós vivemos num mundo altamente sexualizado, de uma forma terrível, fora dos princípios e padrão de Deus. Agora, vai dizer na rua que é pecado, as pessoas vão virar contra você. Mas esse é o padrão do mundo, não é o padrão de Deus. E esses são os pensamentos contrários a Deus. Esse é o desejo da carne. O desejo dos olhos é viver na aparência, viver de aparências. O homem tem o seu objetivo de se mostrar para o outro, de mostrar que ele é bom, de mostrar que ele é grande, de mostrar que ele é rico, de mostrar que ele é bonito, de mostrar o que ele tem. E isso é o mundo. As mídias sociais é isso. É se vender. Eu estou viajando, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, ou eu fiz isso, eu fiz aquilo. As pessoas estão vivendo de aparência, é uma vida falsa, somente de aparência. É um desejo que está inerente ao homem de ser reconhecido pelo outro. Por quê? Porque não é Deus o seu centro. Não é buscar a glória de Deus. Que Deus seja glorificado pela minha vida, nas coisas que eu faço, nas coisas que eu tenho. Não, é eu. Eu fiz, eu faço, como eu tenho, como eu sou bonito, como eu sou, né, tenho o meu status. Essa é a busca do desejo dos olhos. E é uma busca falsa, uma busca mentirosa, é uma aparência mentirosa. Se vende uma coisa que não é verdadeiro. É exatamente isso que nós vamos ver mais a detalhe na série de Gênesis. O homem se cobre de uma vestitura que não reflete de fato quem ele é, porque ele está nas trevas. E é isso que preenche as pessoas, e é isso que as pessoas buscam com toda a avidez, esse reconhecimento das outras. O desejo dos olhos. O terceiro ponto do pensamento mudando é o desejo de ser grande. E veja que isso não está muito longe dos próprios discípulos de Jesus, quando perguntaram a Jesus, quando tu morreres, me deu a sentar à direita ou à esquerda do teu trono. E eles disputavam entre si quem era o maior. A pergunta sempre foi: quem é o maior dentre nós? E Jesus, contrariando todos eles, dizia: olha, o maior é o que serve, que é exatamente o pensamento contrário do mundo. Quem é o maior? O maior no mundo é o que tem poder, é o que tem mais dinheiro, é o que tem empresa, é o que tem mais força em exército. Esse é o maior. Mas não é o maior dentro do reino de Deus. É o orgulho da vida, é a satisfação de se mostrar grande. Eu sou, é como dizer assim: eu sou Deus, eu faço, eu aconteço. Isso é o mundo, esse é o mundo. Nesses três pontos, o desejo da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, é o que rege
o pensamento contrário a Deus é o que rege a nossa sociedade, seja no Brasil, seja na Europa, seja em qualquer lugar do mundo. É isso que move as pessoas. As pessoas são dirigidas por isso. E Deus está totalmente à parte, Cristo à parte. Tudo de Deus está à parte. O que é o centro é a minha vida, é o hoje, é o que eu tenho, é o que eu quero, é o que eu realizo. E veja isso. E reconheça a minha glória. Isso é o mundo. Esse é o mundo. Qual que é a consequência dessa mentalidade? A consequência é o que nós temos visto na história da humanidade. É, na vida particular, nós vemos inveja, ciúmes, conflitos das mais diferentes tipos, né, marido e mulher, e de uma forma geral, público, são as guerras. São as guerras. Nós vivemos ciclos e ciclos de guerra, por quê? Por causa do pecado no homem que tira Deus e quer buscar a sua desejo da carne, dos desejos dos olhos, a soberba da vida. Por exemplo, nós vemos lá a Rússia que invadiu a Ucrânia. Por quê? Ora, você diz assim, bom, as pessoas de uma grande mente, que têm grandes conhecimentos, olha, os russos são extremamente avançados tecnologicamente, em conhecimento científico, mas o homem não é regido pela sua mente, ele é regido pelos seus desejos, pelo seu egoísmo. E o que ele faz? Ele invade outro país. O que os Estados Unidos está querendo fazer agora? Vai invadir a Groenlândia, vai ter o canal do Panamá. Por quê? O desejo, a ganância do poder. Então, a razão humana não rege a humanidade, a sabedoria humana não rege. O que rege o homem são os seus desejos pecaminosos. E é onde geram as guerras. Isso só são dois exemplos. Mas se você olhar na história, as guerras, é exatamente isso. Um quer ser maior que o outro e mata famílias, mata crianças e fazem crueldades. Por quê? Por causa do pecado. Isso de uma forma histórica, pública. E na vida particular de inveja, ciúmes, conflito, isso nós podemos olhar na nossa própria família, nos inúmeros exemplos que nós temos. Não precisa olhar nem na casa do outro, só olhar na nossa própria família. O que é isso? Isso é a consequência do pensamento mudando no coração do homem. Que coisa terrível. Então, você tem a ideia de que o homem vai se evoluindo, evoluindo. Nossa, como nós estamos evoluindo. E tinha, antes da Primeira Guerra Mundial, tinha-se um entendimento que era só educar o homem, que nós íamos chegar a uma conformidade, uma sociedade perfeita, e que todo mundo ia viver bem, sem guerra, em paz e harmonia, até que estoura a Primeira Guerra Mundial, estoura a Segunda Guerra Mundial, e acontece essa catástrofe, e agora voltamos a um novo ciclo, que nunca parou de haver guerra desde a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque o pecado permanece, o homem não é regido pelo seu conhecimento científico, pela sua sabedoria de evolução. Não, o homem está em trevas e ele vai continuar a perpetuar as trevas das suas mãos, seja na vida pública, seja na vida privada. Essa é a consequência das trevas. Muito bem, definimos o que é um mundo. O mundo é o pensamento contrário a Deus, que rege o homem sem Deus, pelos seus desejos da carne, dos olhos e da sua soberba. Mas o versículo de Gálatas fala que o mundo foi crucificado para nós e nós para o mundo. Muito bem, olha só o que está sendo dito. Existem duas coisas aqui. Primeiro, o mundo foi crucificado para nós, um fato exterior. Depois, eu para o mundo, que é a crucificação interior, fato interno. Vamos olhar com detalhes aqui como que a cruz crucifica o mundo para nós. O mundo está crucificado para mim. O que isso significa? A primeira coisa é que nós nascemos separados de Deus. Nós nascemos com essa natureza maldita que vai nos levar ao inferno se não cremos em Cristo Jesus, se não fomos libertados, porque nós nascemos em trevas. Nós nascemos com essa natureza pecaminosa que nos vai fazer desenvolver esses desejos dos olhos, da carne, da soberba da vida. E essa é uma coisa que está intrínseco à nossa natureza. Nós somos trevas. O mundo faz parte de mim.
Então, é por isso que vocês veem o evangelho falso que persuade pessoas, trazem para dentro da igreja. Essa pessoa fica na igreja, até se torna pastor, enfim, tem uma vida lá dentro da igreja, de repente a pessoa se desponta como negando tudo que é Cristo. Por quê? Porque não adianta mudar o formato, não adianta mudar o comportamento, a vestimenta, o lugar que você vai, se você não é transformado internamente. Se você nunca nasceu de novo, não tem o Espírito Santo de Deus, nunca se arrependeu, você é trevas. E mais cedo ou mais tarde, por mais que você se esconda, você vai revelar as trevas que você tem. Seja na denominação, seja igreja, seja fora dela, as trevas estão dentro de você. Esse é o vínculo que está dentro de você. Não adianta ter uma boa moralidade, uma boa ética. Não adianta. As trevas faz parte da nossa essência de que nós somos. E quando está falando nesse versículo que o mundo está crucificado para mim, significa dizer que nós somos libertos da escravidão do pecado. Nós éramos trevas e Jesus nos torna luz, filhos de Deus. Aleluia. Glória seja ao nome do Senhor Jesus. E é por isso que vai falar em Colossenses que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós não temos mais nenhum vínculo com as trevas. Nós somos plenamente libertados pela obra de Cristo na cruz. Aleluia! A nossa natureza é transformada, renovada, é rompido completamente. Nossa essência, o nosso espírito não tem mais nenhum vínculo com as trevas, com o mundo. Morreu, o velho homem morreu do espírito. Nós temos uma nova natureza. E é nisso que a cruz é gloriosa. E é nisso que nos gloriamos, desse poder redentor que somente a cruz traz. O evangelho de persuasão, o evangelho de marketing, os movimentos não transformam os corações das pessoas, mas é somente a palavra de Jesus e o Espírito Santo de Deus que nos liberta das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Glória a Deus! O mundo está crucificado para mim. Nós podemos dizer, como Jesus fala, quando o tentador vem através de Judas para crucificá-lo, ele fala assim: já vem o príncipe deste mundo, no qual não tem nada em mim. Da mesma forma como os filhos de Deus, o maligno não tem nada em nós, nada no espírito, porque somos luz. Somos luz. Uma vez que somos batizados na morte de Cristo, nós temos um novo espírito, nós estamos unidos a Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus, somos recebidos como filhos e somos chamados pela palavra de santos. Santos, por quê? Porque a obra de Cristo nos justifica, nos tira as vestes velhas e nos transveste novamente de santidade pela obra de Cristo. É por isso que eu me glorio. Não sou mais o mundo, não sou mais as trevas, não faz parte da minha natureza. Glória a Deus. O mundo está crucificado para mim. Aí você diz, mas Sérgio, nós ainda não pecamos? Nós, como cristãos, não temos nosso desejo da carne pecaminoso? Nós não temos também a soberba da vida? Também não temos os desejos dos olhos, não pecamos? Sim, temos. E é aí que entra a segunda parte do versículo. Nós não somente o mundo morreu para nós, mas eu para o mundo. O que significa isso? Significa que agora começa a obra redentora de que Cristo Jesus e agora crescemos na manifestação da glória de Deus. É o que vai falar em Colossenses 3, porque o que havemos de ser ainda não se manifestou, mas quando Cristo se manifestar em nós, nós seremos um com Ele, manifestaremos a sua glória. Então o mundo agora vai saindo paulatinamente do nosso coração, que se diz respeito não ao nosso espírito que foi transformado, mas se diz respeito à nossa carne, ao nosso velho homem no sentido da carne. Vou explicar isso com mais detalhe. Quando nós nascemos de novo,
nós temos um novo espírito. Éramos trevas, agora somos luz. Antes eu amava as trevas, pensava como as trevas, desejava as trevas, queria fazer as coisas escondidas, porque eu era trevas. Mas uma vez que sou novo nascido pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, eu tenho um novo espírito. Eu já não tenho mais nada a ver com as trevas. Nada. Porém, agora começa a segunda parte, que é eu morrer para o mundo. O mundo já não foi crucificado para mim. É como a parte do Egito, o povo que saiu do Egito. Eles saíram do Egito, o povo saiu do Egito, mas o Egito continuava no coração do povo. E da mesma forma, uma vez que eu tenho um novo espírito, eu tenho que agora levar agora o meu homem mortal, o corpo mortal, que é inclinado à velha natureza, aos velhos hábitos. E é onde que esse corpo mortal está crucificado. E por isso que Jesus vai falar assim, ó, aquele que quer seguir, tome a sua cruz, que eu te dê a condição e siga-me. Ou seja, matar o seu velho homem. Porque agora o seu espírito já não tem mais nada com as trevas e nem o seu físico. Agora, o seu físico está na condição de você co-participar na salvação que Deus tem operado na sua vida. Porque a sua natureza, você já tem um novo espírito e você tem as condições de dominar sobre o seu velho homem. E você domina no poder da palavra, no poder do Espírito Santo de Deus. O mundo está morto para mim, já não tem mais nada em mim. E agora eu estou morto para o mundo, ou seja, eu não vou seguir o mesmo caminho que o mundo. Mesmo que eu tenha a minha condição do meu velho homem, enquanto viver nessa carne, eu tenho que lidar com a inclinação do meu velho homem para as coisas do pecado. E eu, no poder do Espírito Santo de Deus, eu vou dizer não para o Sérgio. Eu vou pegar os pensamentos do Sérgio e fazer como 2 Coríntios 10, levando todo pensamento cativo e obediência de Jesus Cristo. Eu vou pegar todos os desejos do Sérgio e vou fazer com que ele esteja de acordo com a palavra de Deus. Os desejos do Sérgio conduzir para a vontade de Deus. E é assim que eu exerço o domínio que Deus nos dá lá em Gênesis 1:26. Que nós dominemos, nós somos chamados para dominar, essencialmente, sobre o nosso homem interior, para que Cristo cresça em nós. Porque agora eu não vou seguir mais o mundo. É exatamente a pergunta de Romanos capítulo 6. Continuaremos pecando para que a graça abunde? Não! Se eu fui salvo do pecado, se eu fui livre do mundo, como é que eu vou continuar vivendo para o mundo? Não! Agora eu vivo para Deus. Mas é aí que está a prova que o Senhor dá a mim e a você. Se nós vamos ser fiéis ou não. Se nós vamos seguir para o alvo que nos foi dado. Viver para Cristo. E é aí que muitos cristãos estão ficando pelo caminho. Perdem o alvo da cruz, o propósito do evangelho, o propósito do reino, e começam a se contaminar. Não perderão a salvação, porque a salvação pertence a Deus. Não se perde a salvação se realmente nasceu do Espírito, mas viverão uma vida muito, mas muito aquém daquilo que é a glória do Senhor Jesus. Por isso que eu e você fomos chamados para viver para a glória de Deus, olhando para a cruz, porque o mundo foi crucificado para mim, não tem nada mais a ver com trevas. E agora a vida que eu vivo no poder do Espírito Santo, pela graça de Deus que foi me dado, para amortizar o meu homem, meu velho homem, e adorar ao Senhor. E esse é o Evangelho. Em 1 João 2,17 diz assim: Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O cristão tem esse foco. A gente vê e entende que tudo que é natural é passageiro, vai passar. O mundo vive em função disso. Mas o cristão, olhando para a cruz, fala: meu propósito é estar com Cristo na eternidade. Tudo isso aqui vai passar. Toda essa construção aqui vai passar. Mas eu quero fazer a vontade de Deus. E eu vou permanecer eternamente. Porque o meu foco, a minha direção, não está no momentâneo. Apesar que Deus pode me usar no momentâneo, no temporário. Mas meu foco é na eternidade. E é isso que move o nosso coração. Aplicação. Primeira aplicação é para o ímpio. O ímpio se depara com essa palavra e fala assim: não, é muito radical. Não é bem assim. Porque confronta valores,
confronta desejo, confronta posicionamento e não é agradável de ouvir. Porque não bate com as trevas, confronta. E o que realmente salva o homem é exatamente esse confronto, para que o homem pare e pense e fale assim: poxa, eu não estou vivendo o evangelho. E se volte para Cristo. Porque se não voltar para Cristo, a condenação está determinada. Mas para o cristão, qual é a aplicação? Eu preciso viver o propósito pelo qual eu fui chamado, viver para Deus e saber que eu vou ser tentado nos meus pensamentos, nos meus desejos, na minha vontade, a se adequar, a fazer as coisas mais fáceis para mim, a não querer agradar tanto o Senhor e a me moldar e abrir concessões e então perder o primeiro amor. E esse é o perigo que o Senhor vai nos provar, porque o Senhor prova os nossos corações. O Senhor Jesus já fez toda a obra. A maior obra de salvação já foi feita. E agora, isso nós não participamos, mas uma vez que nós temos o Espírito Santo de Deus, nós somos coparticipantes. Por isso que vai falar Paulo: agora trabalhai para a vossa salvação. Não é que o seu trabalho vai te salvar, mas uma vez que você está salvo, à medida que você trabalha na vontade de Deus, você então faz evidente a salvação que está presente na sua vida. E é esse o nosso chamado, de viver esse evangelho, de ser realmente de Cristo. E é ter essa distinção clara do que falamos, vivemos e pensamos, porque nós somos distintos do mundo e não temos que nos adequar a isso. E esse é o nosso grande teste diante do Senhor. E o Senhor já tem nos dado tudo para ser fiel e permanecer. Vamos orar? Me faz ouvir a tua voz, atender ao teu chamar, ver tua palavra em mim, mudando meu viver. Do alto céu, da imensidão, do trono do Senhor, me faz contemplar a ti, tua glória em salvação. Meu Deus, está te ouvir falar. Está te ouvir falar, Senhor. Fala ao meu Jesus no meu coração.